5 de outubro de 2022 e o tema de hoje é o cristão em meio às adversidades. O texto bíblico base: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. Eu aprendo nas Sagradas Escrituras que tudo aquilo que me angustia, que tudo aquilo que me rouba a paz e traz sobre mim a ansiedade, Deus quer que eu entregue no altar dele, nas mãos dele, aos cuidados dele. O fato é que muitas das vezes a gente ora a Deus e coloca diante dele um problema, mas a gente continua depois angustiado com toda aquela situação ainda não resolvida. E sabe o que isso significa? Significa que de verdade a gente nunca entregou o problema nas mãos dele. E com isso retardamos a vitória que tanto almejamos alcançar. E esse é o indicativo de que de fato entregamos os problemas nas mãos dele. A paz dele em nossos corações em meio às adversidades. Quanto a mim, todas as vezes que eu verdadeiramente experimentei paz e confiança em meio a uma situação difícil, isso só aconteceu naquelas situações em que eu de fato entreguei o problema nas mãos dele e nele descansei. Em minha caminhada com Deus, tenho aprendido que não preciso pedir para que Deus retire o problema. Preciso tão somente pedir a Ele duas coisas: a paz dele, que independe de quaisquer circunstâncias, e a confiança de que na hora certa as portas se abrirão e a vitória sobre o problema chegará. Ocorre que a nossa incredulidade acaba nos impedindo de fazer aquilo que é preciso: confiar. Mas quando a gente finalmente decide crer, a gente descobre que a fé nele jamais decepciona. E quanto mais demoramos a dar esse passo de fé, mais retardamos a vitória sobre o problema que estamos a enfrentar. Ai de mim, se Deus tivesse dito sim para as coisas que hoje eu sei que seriam um mal terrível na minha vida, mas naquela ocasião me pareciam ser um bem. O fato é que relutamos em nos convencer de que a vontade de Deus é imensuravelmente melhor do que a nossa. Eu também aprendo com Deus que quando Ele se mantém em silêncio é porque eu já sei a resposta. O problema é que na maioria das vezes a resposta não é aquilo que eu gostaria, mas é sempre aquilo que eu de fato preciso. Afirmam-nos as Sagradas Escrituras que tudo transcorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é tudo, entende? E a gente às vezes parece não entender a dimensão desse tudo. E por essa razão a gente acaba não experimentando coisas melhores e maiores porque a gente tem dificuldade de crer. A gente tem dificuldade de descansar no Senhor e esperar nele. E esse é o nosso erro. Sabe aqueles problemas que angustiam nossos corações? Deus quer que de verdade entreguemos para Ele, nas mãos dele, com oração e com súplicas e ações de graça. É de se ressaltar que muitas vezes Deus não vai retirar o problema. Ele vai usar o problema para nos tratar e nos moldar naquilo que precisamos ser tratados. Disse o salmista: descansa no Senhor e espera nele, e ele concederá o que deseja o teu coração. Mas é preciso descansar nele, é preciso esperar nele. Sabe aquela situação difícil de lidar que parece uma barreira intransponível à nossa frente? Para Deus não é nada. Isso me faz lembrar aquela passagem bíblica em que Pedro, sob o comando de Jesus, andou sobre as águas. Na ocasião, enquanto manteve os olhos fitos em Cristo, Pedro conseguiu realizar o feito de andar sobre as águas. E somente quando desviou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Aquele mar revolto, embora fosse um cenário real, representa simbolicamente todas aquelas adversidades que a gente enfrenta em nossa caminhada com Deus. Como, por exemplo, aquele irmão abençoado que de alguma forma gravemente nos decepcionou. Até porque todos nós estamos sujeitos a ser decepcionados e a decepcionar, porque somos falhos. Ou aquele picareta que nunca se converteu a Cristo e está ali para servir de pedra de tropeço à fé de muitos.
ou por causa das adversidades do dia a dia que estamos sempre a enfrentar. Isso sem falar que às vezes experimentamos de uma só vez mais de uma adversidade. Com Pedro, aprendo que manter os olhos fitos em Cristo em meio às adversidades é o segredo para vencê-las. E com ele também aprendo que Deus, que requer de nós passos de fé, prontamente nos estende a mão se no meio da caminhada clamarmos por socorro por havermos fraquejado na fé. Tudo que ele nos pede é que entreguemos nas mãos dele tudo aquilo que nos aflige e nos rouba a paz. Isso porque a paz dele independe das circunstâncias. A paz de Deus é totalmente diferente da paz do mundo, que depende das circunstâncias serem favoráveis. E sabe por quê? Porque a paz de Deus traz consigo a confiança de que na hora certa Deus entrará com providência e nos dará a vitória sobre as adversidades que estamos a enfrentar. E a gente precisa aprender a confiar mais, mas infelizmente nossa tendência natural é se deixar levar pela ansiedade que os problemas nos trazem e pela angústia que nos traz aquelas situações que nos parecem insolúveis. Mas é preciso que, cientes que na hora certa Deus entrará com providência, descansemos nele. A maior bênção que Deus quer nos dar é a bênção de conhecê-lo de perto, através de experiência que ele quer nos conceder, e isso a Bíblia nos deixa bem claro. É interessante que depois de transcorridas aquelas adversidades, a gente olha para trás e facilmente podemos perceber aquilo que durante o doloroso processo não éramos capazes de entender. E então a gente consegue constatar que Deus não nos deixou sozinhos durante o processo. É preciso confiar, entregar e descansar no Senhor. Feito isso, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, transbordará em nossos corações. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, orientou-nos o apóstolo Paulo. É substituir o sentimento que nos traz angústia por aquele que nos traz paz. É saber que Deus quer que foquemos na esperança e não na angústia. É saber que Deus quer que foquemos na certeza que na hora certa Ele entrará com providência. Mas a gente também precisa aprender uma grande verdade, que todas as vezes que buscamos a Deus para que seja feita a nossa vontade, está errado. É preciso que oremos pedindo que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo diante dele que a vontade dele é imensuravelmente melhor do que a nossa. Devemos ter também em mente que se descansarmos no Senhor e esperarmos nele, ele concederá o que deseja o nosso coração. Por outro lado, as Sagradas Escrituras no livro de Tiago assim nos esclarece: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Enfim, é preciso também entender que as nossas orações devem estar em conformidade com a vontade de Deus e não a nossa. Por exemplo, Deus jamais atenderá uma oração que contraria o que Ele nos ensina em Sua palavra. Meu nome é Jeane Kátia e eu quero vos lembrar que Deus a todos incondicionalmente ama e a todos chama ao arrependimento.